Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Sebastião Marte. Eu vou falar dessa lição que o nosso irmão Eurico leu, mas antes de iniciar propriamente a lição, é bom que nós recordemos que a humanidade cristã recebeu as revelações divinas em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho de Jesus, a missão do amor, e o Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. Então, os ensinamentos de Jesus já vêm de longa data, mais de 2000 anos, trazendo sempre para nós as informações de como nos conduzir nos caminhos da vida, na direção do Pai Maior, na direção das bênçãos divinas. E nesse livro Pão Nosso, que é o que nós estamos estudando, indicado pela casa, Emmanuel pega uns pedacinhos dos capítulos da Bíblia e traduz para nós a forma da doutrina espírita, clareando ainda mais o nosso entendimento. E nesse capítulo 98, ele fala que evitemos contender. E ele diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender, para que nós fujamos daqueles que excitam a contenda. Foge aos que buscam a demanda do serviço do Senhor, porque eles estão sempre à nossa espreita. Falar de religião, falar de todos os outros assuntos, eles estão no nosso encalço. Se nós não tivermos cuidado, deixamos cair a nossa guarda. Não estão eles à procura da claridade divina para o coração, os contendores. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisam as letras sagradas, não atrai recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. São os contendores que estão à nossa volta. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar. Contendam acerca de todas as particularidades da edificação evangélica. Os que incorporam o Evangelho por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que não perca o desvario das palavras contundentes e inúteis. São um alerta para nós. Não estejamos convocados a querelar, e sim a servir e aprender com o Mestre. São as ressalvas para nós. E Juna de Ângela ainda traz um esclarecimento. Evita contender, mesmo que tenha razão. Não que devas permitir que os discutidores, os astutos e ambiciosos, tomem conta do mundo e administrem tudo. Não lhe sintonizes, porém, nas mesmas faixas de ondas morais. Melhor que te sintas prejudicado
evitando contender no que triunfar em condições de desgaste perturbadoras. Ganhar é todo aquele que permanece em paz diante de qualquer resultado. Do livro No Rumo da Felicidade, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeli. Então, nós vemos que esses alertam para nós, e nós devemos fugir dos contendores, vamos achá-lo em toda parte. Basta estejamos num lugar, se nós falarmos alguma coisa de religião, nós já vamos ver todo tipo de contendores para nos atiçar, para nos tirar da seriedade, da nossa paz. Quem aumenta a voz sempre não tem razão. Então, aquele que a gente vê discutindo e levanta a voz, é porque ele já está sabendo que ele não tem razão. Então, ele quer sobrepor e aumenta a voz. No texto de Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11, diz o texto de Jesus, que Jesus deixou de usar sua prerrogativa de ser Deus e humilhou-se, tornando servo. Os ensinamentos de Jesus, nós vemos ele fazendo toda a parte da humildade. Fez tudo da melhor forma para nos ensinar. Ele é o exemplo nosso. Ele, o Todo-Poderoso, dono de tudo e de todos, não procurou satisfazer seus prazeres. Antes se humilhou, suportou a dor e a vergonha de morrer numa cruz. Ele que amou intensamente como ninguém jamais amou. Ele que entregou sua vida e a morte em favor dos que amou. Foi desprezado até pelos amigos mais próximos, mas não se vingou. Humilhou-se, se entregando ao Pai. E ao Pai o exaltou mais ainda a condição para ser adorado por todos e por todos. Meus irmãos, o que o texto está nos dizendo é que Deus está nos dizendo é que vale apenas humilhar-se perante Deus. Vale a pena passar por cima do nosso orgulho, da nossa verdade e da nossa dor. Dos nossos direitos e humilhar perante a Deus. A humilhação perante Deus leva à exaltação diante de todos. Então, aquele que fala mais alto, aquele que se diz o forte, né, diante da rebeldia, ele não é o melhor. O melhor é aquele que se cala, que deixa passar. E nós precisamos aprender isso em todas as situações que nós estivermos. Se nós observarmos, fazendo um exemplo do trânsito, a gente vê as variadas barbáries que acontecem. Por quê? Um fez uma intriga e o outro não se controla e vai atrás e quer se vingar e quer se revoltar. O que ele está nos dizendo é que para que nós não entremos na contenda daquele que quer nos levar à briga, à revolta e ao conflito. Se alguém te ferir na face direita, apresente-lhe a outra, é a recomendação do Evangelho. Só que muitos querem revidar, né? O ensinamento de Jesus não é para esse lado. Ouvir-se o que foi dito, olho por olho e dente por dente, né? Moisés, na época que ele esteve, ele precisou trazer os ensinamentos mais duros. Mas quando Jesus veio, ele disse, não, é o amor que tem que prevalecer. E nós vemos até hoje que é o amor, que é a humildade é que tem que vencer a brutalidade, a guerra, que nós vemos até hoje existir. Sirva-se da água da paz, recomendada pelo Francisco Cândido Xavier. Então, essa água da paz é interessante, porque a mãe, uma certa vez, disse a ele, meu filho, coloque a água na boca e só cuspe essa água quando passar a raiva, porque aí você não vai ter tempo de revidar. A água está na boca, você fica com ela na boca. Então, é chamada água da paz, para que você se contenha, para que você conte até 10 mesmo, ou até 20, para se livrar de uma briga, de uma intriga. A melhor maneira de nos tirar da confusão. Queremos paz, mas sabemos que não é fácil. O mal é fácil. A paz começa dentro de nós.
queremos tanto a paz e não fazemos nada por ela. Basta, muitos dizem assim, se pisar no meu pé, não pisa no meu pé. Ué, então, que paz é essa que eu trago? Se por um simples gesto vai me fazer mudar a minha maneira de ser, minha maneira de agir. Eu tenho que estar sempre atento nessas provocações, onde quer que nós estejamos. Lembrando do Evangelho de Jesus. Porque todos nós não podemos voltar atrás para fazer um novo começo, mas podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. É a recomendação do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Porque a semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, essa nossa caminhada, é preciso que tenhamos cuidado na semeadura. É uma palavra, é um gesto que vamos fazer com que o próximo fique contrariado conosco. Jesus, que nos seus ensinamentos, trouxe 2 essenciais: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então, não há outra forma de chegar a Deus sem passar pelo próximo, pois Ele é a nossa forma de aprendizado. Ele que está conosco a todo instante. O Pai maior, através de Jesus, nunca nos abandonou. E nos seus ensinamentos é que teremos que trilhar o melhor caminho. Às vezes, precisamos de determinada resolução na nossa vida, procuramos uma casa de oração, mas não seguimos os ensinamentos que são recebidos. A todo instante nós vemos aqui na tribuna texto sendo discorrido, nos chamando a atenção, nos informando da maneira que nós devemos nos conduzir, para que nós não perquemos a oportunidade dessa reencarnação. Essa é a mais importante, porque nós estamos tomando conhecimento dos ensinamentos da verdade. Nós vemos aí, sábado, a casa cheia com mais de 300 pessoas, em busca de uma informação de um parente, de uma informação do desencarnado. Então, a morte não existe mesmo, e eles estão aqui para nos trazer essa informação. Muitos vêm por curiosidade, porque não acreditam e ficam alarmados de ver a realidade acontecendo. Mas não é só isso. Temos que estudar essa doutrina. Temos que saber, como nosso irmão falou no início aqui, que junto conosco pode estar 300 irmãos que vieram juntos para que pudessem receber essas energias nossas. Quando nós nos unimos, cada um despende uma energia para que a espiritualidade converta em bênção para todos nós. Todos nós temos um talento que é aproveitado pelos mensageiros da paz e do amor. E essas energias juntas, elas vão fazendo um poderoso manancial que vai sendo distribuído para todos nós. Então, essa realidade que a doutrina espírita nos traz é a pura verdade. A morte é só do corpo físico e a vida continua. Então, se estamos com essa vida, é importante que preservemos ela mesmo, que vivemos na integridade, respeitando o próximo, amando a Jesus, amando a Deus sobretudo. E como diz o Evangelho, não precisa você viva como vivem os homens do mundo, não precisa distanciar do mundo. É em toda parte que eu estiver, eu lembrar sempre dos ensinamentos do Pai. Em todo lugar que eu estiver, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou patrão, agir sempre da melhor forma possível, porque o ensinamento de Jesus é nessa direção. Mas a casa espírita nos chama também para tirar todas essas dúvidas, pois temos estudo sábado do Evangelho, onde podem ser questionados, perguntados, tirado dúvida, mas nossas salas estão vazias. Toda vez é essa dificuldade de querer aprender, de querer tirar as dúvidas. E sábado
7 horas da noite, nós temos os estudos, para que nós possamos estudar e tirar as dúvidas que tivermos, para assim podermos caminhar com mais segurança na nossa caminhada, não perdendo essa oportunidade, porque o Pai Maior aposta em cada um de nós. Ele nos ama e quer que nós acertemos ainda mais. Por isso essas recomendações, que eu sempre friso, essa água mole em pedra dura que vai batendo até que fura, para nós aprendermos, para que esse aprendizado não seja de surra, né? Que não seja mesmo de cobrança maior, pela nossa má semeadura, porque o Pai nos ama e não castiga em hipótese nenhuma, mas nos dá o livre-arbítrio. Então, quando nós falamos do livre-arbítrio, nós questionamos. Eu, principalmente, questiono muito. Então, eu vou morar na roça, porque lá eu não vou ver ninguém, lá eu não vou desligar todo o aparelho de televisão, não vou saber de nenhuma informação, vou ficar num lugar isolado que não tem vizinho. Aí eu não vou ser tentada, eu não vou ver nada, mas a informação diz que isso não leva a nada, eu não vou ter proveito nenhum. Que o aproveitamento meu é no meio mesmo de todo mundo. Aí é que está, onde nós estivermos, é para aprender, conviver com todos. O isolamento não adianta, porque aí eu não vou ter as provas que eu preciso passar, os testes que eu preciso passar. E nós vamos na nossa caminhada com todos os outros testes. É ser pai, é ser mãe, que é um teste maior do que esse. Ser pai, ser mãe, e aí vai. Aí depois é patrão, é o presidente da República, é o governador. Todos esses testes, para que nós possamos saber lidar com todos eles e aprender. Tudo isso é aprendizado, para que nós possamos sair daqui ciente dos compromissos cumpridos. E a doutrina espírita nos dá esse caminho de como nos conviver com todos nessa situação, nessa reencarnação. Porque a vida continua. E que nós, se precisarmos voltar, que seja em uma situação melhor do que essa que nós estamos. Porque vamos procurar fazer o melhor. Vamos procurar não ficar brigando em toda parte. Às vezes, as situações que nós vivemos, às vezes, nos chama para isso. Todo o tempo, nós vemos os testes são maiores. É no trânsito que ocorre todas as atrocidades que a gente vê e a gente não pode revidar. Nós vemos as barbáries acontecendo no trânsito. É o vizinho que esquece, liga o som alto e faz a maior coisa. Então, nós temos que aprender a lidar com todas essas situações. Tudo tem a maneira de falar. Se eu agir com educação e com silêncio, com certeza o outro vai ter vergonha de nos agredir. Mas, às vezes, nós perdemos a paciência, extrapolamos os ensinamentos todos e saímos fora, fazendo o errado. Mas temos que sempre estar vigilante, sempre estar orando e vigiando, na guarda, para não sair do caminho reto, né? Para que nós não fujamos do ensinamento básico que Jesus nos trouxe há milhões de anos. E vem essa doutrina, trazendo esses livros psicografados por Francisco Xavier, trazendo os capítulos pequenininhos para a nossa reflexão, traduzido por Emmanuel, a Francisco Xavier, trazendo ensinamentos igual a água mole em pedra dura, vai de gotinha até furar a pedra. São para nós esses ensinamentos, de pouquinho, para que nós nos despertemos. E quando nós vamos observando, nós vemos que nós temos condições de sair dessas situações que nos deixa fora de si, né? Contando até 10 mesmo, ou até 20, para que nós consigamos ficar no caminho reto, consigamos fugir dessa contenda, não nos baixando a nossa guarda,
Mas os testes são muitos, nós sabemos. Fácil? Não é, mas viver no mundo não é fácil. Basta que nós tenhamos fé em Deus e tenhamos confiança e sigamos o ensinamento de Jesus. Todo o tempo estamos sendo observados por aqueles que nos acompanham, porque eles estão do nosso lado. Às vezes, buscando a casa espírita, eu estou obsediado. Mas o obsessor só nos acompanha se nós baixarmos a guarda, se nós vibrarmos a mesma faixa deles. Mas se nós ficarmos com fé, com força, com coragem, com pensamento positivo, não vamos arrastar esses irmãos para nosso lado, que estão nos observando sempre. Só Jesus, nosso Pai maior, que nos traz todo tipo de orientação, é que nós devemos seguir. Com fé, fazendo as nossas orações, fazendo os nossos atos de amor, a caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo é o ensinamento de Jesus, é o exemplo maior. E nós vemos aqui, antes de encerrar, um texto do Cassimiro Cunha, que eu acho muito importante. Espiritismo. O Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o tempo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquila o mal, é chamamento sublime da vida espiritual. Se busca o Espiritismo, norteie sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre é o amado Jesus. Muito obrigada a todos.